Está no ar mais um episódio do PaduaCast. Patrocínio Supermercado Super Paduano. Quarentena Burgers, Beer and Barbecue. Baby Mania, moda infantil e brinquedos. Pica-Pau, materiais de construção. DNA Sistemas. Drogaria Cidade Nova. Micromed Informática. Mila Internet Fibra Ótica. Apoio Chaveiro e Amolador Lemos, Jeito de Brasil Ateliê, H17 Multiatendimento, Zap Pádua, BX4 Assessoria em Marketing. Apoio de divulgação, Jornal do Noroeste, Jornal Na Boca do Povo e Jornal Sem Limite. Está no ar mais um episódio do PaduaCast. Para você que nos ouve, obrigado pela sua audiência, viu? Hoje temos uma convidada super especial. Ela é ativista, ela é artista, ela é da cultura popular. Eu tenho a honra de receber essa pessoa maravilhosa, cheia de alegria, cheia de energia. Preta Pérola. Preta Pérola. Alessandra Miranda, ó. Sou eu, Alessandra Miranda. Também, mas ninguém sabe. Eu sou a Preta Pérola. Eu acho que a Alessandra Miranda vai... Fica bonitinho, autora, Preta né? Pérola, né? A Alessandra Miranda foi só o registro da minha mãe, mas tá bom. É um nome forte. Aqui, obrigado por você ter vindo, viu? Obrigada, aqui. Obrigado mesmo. Eu queria que você contasse um pouco da sua história. Você é de Pádua, né? Eu nasci em Friburgo. Ah, você né? é friburguense. Mas eu vim pra Pádua com 6 meses de vida, né? Tô em Pádua desde os 6 meses. Nasci lá, mas logo vim pra Pádua, então eu sou paduana. É paduana, né? Você se considera paduana? Muita coisa. E eu acho que a referência sua é de Pádua. O umbigo tá enterrado lá. Não Tá, tem sim. jeito. Isso tá certo. E como é que você teve contato assim, com você? Vamos falar o que você faz. Vai dar tempo, né? De a gente falar das coisas, de algumas coisas. Dá tempo. A Preta, ela é poetisa, ela é escritora, autora. Ela é da cultura popular, então ela tem um trabalho do Mineiro Pau, tem o trabalho com jongo também, tem um trabalho com carimbó. Sim. Né? E depois eu quero saber essa história do carimbó. Gente. Ela é fundadora do Pérolas Negras. Isso, Pérolas Negras Pádua RJ, que tá voltando com força total agora. Que é um grupo fantástico. Isso. E eu quero que você conte um pouco do Pérolas também. E ela é uma ativista aí, bem atuante, bem participante, principalmente nesse mês de novembro agora. E a gente vai falar disso também. Vamos falar disso. Tá bom? Falar disso. Eu queria que você me contasse como é que essa parte artística entrou na sua vida. Você é transista, gente. Sou transista ela é também. transista, gente. Sou transista. É muita coisa para lembrar, né? Então, tudo começou através das tranças, na verdade, né? Então, assim, a trança tem um vínculo muito forte com a minha vida, porque o que eu aprendi com a minha avó, que também penteava o cabelo das mulheres dentro de Santo Antônio de Pádua, né? Cuidava do cabelo das mulheres, e através disso eu conheci outras mulheres que alisavam os cabelos, mas sempre com a história bacana que a minha avó sempre contou para mim, que eu ensinei para minha filha, que eu ensino para outras mulheres hoje, né? Mas assim, eu comecei como transista. Mas a questão do ativismo, ele veio muito assim, paralelo, né? As tranças, eu já fazia as tranças, né? Mas quando aconteceu mesmo de eu estar conhecendo a minha negritude, estar podendo falar da minha negritude, né? Eu já fazia trança, mas logo eu comecei a entender, na realidade, o que eu estava vivendo e o que eu poderia passar para as outras. Então, assim, as tranças veio do ensinamento da minha avó, né? Falando sobre a aceitação do nosso cabelo, né? Mas também tinha a questão do alisamento, que era muito forte. Eu tenho pente de alisar o cabelo, que era da minha avó, até hoje em casa, né? Hoje a gente não usa mais, mas é uma coisa que eu guardo com carinho, né? E logo veio a questão da negritude, dessa questão de movimento, que eu nem sabia o que era um projeto.
mas a questão da negritude. Por quê? A preta do carnaval, a preta da cultura, e as pessoas sempre falam, a preta é muito bonita, muito solta, mas eu não tinha um entendimento do que era isso por conta de ser muito nova. E vim muito da minha mãe também, que sempre foi uma mulher que tinha muita representatividade dentro de Santo Antônio de Pádua, e a gente começa a se descobrir. E eu falo que a negritude, cada vez mais, ela vem me ensinando, é a minha escola da vida, porque a gente aprende a respeitar o espaço do outro, aprende com outras culturas também, e assim está sendo a minha vida nessa vida louca de negritude, mas está sendo muito gratificante, porque a gente acaba aprendendo. Eu falo assim, cara, a minha mãe e minha avó falava sempre as coisas comigo, sabe? Preta, vai fazer isso. A minha mãe é a questão do estudo. E hoje eu estou vivenciando tudo isso. Eu falo assim, caramba, olha o que a minha mãe falou que eu não escutei. E hoje eu vivenciar isso assim, será que elas estão se agradando disso? A minha preocupação é essa. Com certeza, sim. Você começou, você teve sua voz, é uma maravilha, né? De referência como transista, não foi? Sim, ela sim. te ensinava a fazer as trancinhas, contava as histórias e tinha esse contexto. Mas essa questão do ativismo, né? A gente fala ativismo, hoje é uma palavra muito cheia de outros entendimentos. Mas esse momento, quando foi que você teve essa mudança de chave, assim, da visão de que o que você fazia, né? Ou enquanto representação artística, ou enquanto transista, era um movimento de resistência, né, e de reafirmar a presença negra da mulher dentro da sociedade. Quando é que você teve essa percepção maior, assim? Ou você já veio de fábrica com isso? Não veio de fábrica não, tio João. O que acontece? Chegou para mim essa questão desse ativismo no momento que eu já era mãe, tá entendendo? E eu já dançava, eu já sempre representei alguma coisa, só que eu não entendia que eu era só um corpo negro ali dançando. Eu era preta que gostava de dançar e pronto. Não me via nessa questão de um corpo negro dançando. E chegou para mim quando eu já era mãe. Por quê? Eu sou mãe, né? Tenho 3 filhos. E o Gabriel, que é o meu mais velho de 27 anos, ele não é um negro retinto como a Caroline e o Antônio Marco. E eu sempre passeava com os meus filhos na rua, sempre estava em tudo com os meus filhos, do campo de futebol, as festas, né? Sempre carreguei. A minha mãe sempre ensinou, a minha avó sempre ensinou, vai, carrega com você. E eu sempre mostrei muito isso para meus filhos. Tudo que eu vivia, tudo que eu faço, até hoje é assim. E eu passeando uma vez aqui no centro de Pádua, eu estava com os 3, né? Graças a Deus, sempre arrumadinho. E eu fui abordada por um rapaz que tinha uma agência de modas. E ele falou assim, nossa, que criança linda, nossa, muito bonito suas crianças é boa para fazer foto, para agência, para ser modelo, né? E eu, obrigada. Aí a gente sentou, conversou, ele falou assim, olha, eu quero que você leve seus filhos na agência, que eu quero fazer uma sessão de foto com eles. E assim eu fiz, achei muito bacana aquilo e assim eu fiz. Só que quando eu cheguei no devido local, que hoje não existe mais, mas aconteceu, né? A gente também não pode dar muito nome, porque fica meio chata, né? E ele foi sucinto comigo e falou assim, olha, ela eu quero, ele eu quero, mas esse mais pretinho aqui eu não quero. Ele não... Na época ele falou que não se enquadrava ao perfil. E eu falei assim, calma aí. Lá na rua ele falou comigo que era uma coisa e aqui é outra. E as minhas crianças lá, tudo alegre com aquilo, que já estava no tamanhozinho, vou fazer foto. Porque na realidade eu falo que assim, esses 10 anos de Pérola Negra, graças a Deus, eu consegui mudar muita coisa dentro de Santo Antônio de Pádua. Hoje a gente faz foto, hoje a gente está dentro de uma loja, mas não tinha, tio. Não tinha. Essa oportunidade de uma pessoa preta estar dentro desses locais, dentro de uma loja, seja trabalhando ou seja modelando para aquela loja. Eu lembro que esse shopping foi o primeiro lugar que eu fiz um desfile. Algumas lojas convidou, né? E a gente fazia muita sessão de foto aqui e as lojas convidou para a gente desfilar, as minhas meninas pretas, desfilar com as roupas da loja. Ali eu consegui ter entendimento disso, o que estava acontecendo dentro do meu município e dentro da cabeça da galera preta. Aí voltando lá, o assunto dos meus filhos, eu falei assim, não,
Se não cabe os 3, não cabe nenhum. Porque são filhos de mulher preta e são crianças pretas. Eu ensino isso para os meus filhos dentro de casa. Aí eu falei assim, não, então eu não quero. Dali, tio João, a minha cabeça abriu. Falei assim, peraí, vou ensinar a Pádua como que eles admiram o povo preto. Dali para cá eu fiz um evento onde eu convidei várias pessoas, postei na internet, no Facebook, convidei as meninas pretas, os meninos pretos para participar de um desfile Beleza Negra. E foi muito bacana, Tijão. Tijão, eu nunca vi sair meninas pretas, cada menina preta de Dente Salgueiro, Ibitiguaçu, Pirapitinga, porque as pessoas entenderam que aquilo ali era um movimento e eles começaram assim, sabe, se juntar. E eu falei assim, gente, o que eu fiz? Porque eu consegui tirar essas pessoas lá daquele anonimato e se juntar para isso acontecer. E eu falava, gente, eu vou dar conta disso sozinho? Eu não vou. Tio João, e foi. Não fui sozinha. Fiz uma roda de conversa com a galera. A gente não tinha espaço para ensaiar. A gente ensaiava naquele campo em frente à rodoviária. E as pessoas olhavam, via aquela galera preta ali vestida, sabe? Desfilando como se ali fosse a passarela mais linda do mundo. Teve algumas pessoas que na época me deu uma atenção, um carinho que eu tenho até hoje. Né? Eu lembro que a gente não tinha som. Que eu botava as músicas, né, de passarela, a gente não tinha som. Aí a gente foi presenteada pelo Lu, eu tenho um carinho muito grande pelo Lu, que assistiu a gente, deu uma caixa de som pra gente. Aquilo ali foi um troféu pra gente. O Lu é o Lu da Stock, pode falar? O Lu da Stock, claro, porque pode. Eu tenho um respeito e um carinho pelo Lu, pela mulher dele, que foram uma das primeiras pessoas que olharam pro Pérolas Negras pra DRJ. E dali esse evento aconteceu. Esse evento aconteceu lá na quadra, lá embaixo, perto do tiro de guerra. E eu, sabe, naquela coisa, só que aquela galera preta se emocionava tanto, tio João, que era a primeira vez que as meninas com sonho de desfilar, de estar numa passarela, ia fazer aquilo. Então aquilo tomou uma proporção muito grande, o evento foi lindo, ele aconteceu. O Lu ainda falou assim para mim na época, vamos pegar a passarela do Campestre. Tio João, quando eu vi aquilo, falei, nossa gente, coisa de primeiro mundo, né? E dali as coisas começaram a acontecer. E o Pérola Negra começou a ser chamado para isso, para muita coisa, para as fotos, as lojas de Pádua começaram a abrir as portas para as meninas fazerem as fotos. Só que eu tinha preocupação com a minha galera preta. Gente, não é só foto. A gente precisa falar da nossa identidade, do orgulho de ser um homem ou uma mulher preta dentro da sociedade. E eu sempre tive muito essa preocupação. E dali isso começou a acontecer. Fomos para Campos, fomos para o Rio, já rodamos meio mundo com essa negritude. Leopoldina, que também tem o Pérola Negra, que é bacana quando a gente se encontra. Isso foi tomando uma proporção muito grande, o Pérolas Negras dentro de Santo Antônio de Pádua. Então, assim, eu sou muito grata, porque eu aprendo o tempo todo com tudo isso, porque eu não sabia o que era projeto, não sabia o que era movimento. E eu falo que, às vezes, uma palestra ela é cansativa, mas ela vale muito a pena você sentar e ouvir, porque eu tenho aprendido assim, com as palestras do movimento negro, com outros eventos também. Então, a cultura traz isso para você, esse aprendizado que é para a vida. Eu acho que é para a vida, e é isso que eu estou vivendo. Bacana. Eu fico emocionado com a sua história, né? Eu acho muito bacana isso. E como é que você vê, e aí é uma coisa que a gente estava conversando aqui antes, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do Novembro Negro, né? Que é essa comemoração que se tem sobre, não é a comemoração, mas é uma conscientização, né? O mês da consciência negra. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Da importância de ter um mês, da importância de ter um mês da consciência negra e da importância de ter uma continuidade dessa consciência, né? Fala para mim sobre isso, eu gosto de ouvir você falar desse tema. Vamos lá, o Novembro Negro para mim ele é muito corrido, na verdade. Só que eu sempre tive a preocupação porque o trabalho da negritude ele tem que ser contínuo, não tem que ser só o novembro. Eu, graças a Deus, hoje eu consigo fazer isso dentro do meu município, eu consigo estar em outros lugares falando sobre negritude, fazendo essa ponte, tá entendendo? E dialogando com as outras pessoas. E isso cada vez me preocupa mais, porque eu acho assim, é novembro, a preta tá lá dentro das escolas, a preta tá dentro dos institutos falando dessa negritude, só que ele tem que ser contínuo, ele tem que ser contínuo dentro dos pontos
A Secretaria de Cultura, a cultura está lá, a gente está o tempo todo falando com as meninas pretas, os meninos pretos de lá, ok, mas é preciso falar dentro do CRAS, dentro do CREAS, dentro das igrejas. Eu tenho um diálogo com um amigo meu, que é da Igreja Metodista, com qual eu tenho um carinho muito grande, e a gente passa horas conversando, porque ele fala assim, Preta, essa questão da negritude tem que vir para dentro da igreja. Porque aqui a gente quase não dialoga sobre isso. Então, eu tenho essa preocupação hoje. E, graças a Deus, eu tenho a liberdade de chegar, fazer o meu momento de fala, o que eu penso, porque eu falo que o que eu penso e o que eu vivo é o que eu sou, né? É o que eu sou. Então, eu respeito a religião, eu respeito as escolhas de cada um, mas, graças a Deus, a gente está num caminho, ainda falta muito, mas a gente está num caminho que a gente está tendo oportunidade de poder, pelo menos, falar, o qual a gente não tinha. Então, eu vejo que o Novembro Negro ele serve para isso, mas eu me preocupo de ser só o novembro, porque a Preta em novembro ela está com a agenda toda tomada. Mas não pode ser só novembro. A gente tem que mudar, e eu falo com a galerinha preta, a gente tem que mudar isso. O nosso trabalho de negritude tem que ser contínuo. É o fevereiro, que é o mês do carnaval, onde o corpo preto está mais exposto. É no dia das mães que uma mãe preta sofre sozinha. É no dia dos namorados, né? Que a gente põe o dia dos namorados, mas a gente não fala da solitude da mulher negra, né? Então tem as datas específicas. Então você tem que falar o tempo todo. Não é só no mês específico, né? Porque senão a gente não vai caminhar. Eu entendo dessa forma. A gente não caminha. Tem que ser contínuo. E assim, para mim o Novembro Negro ele é muito marcante. Da mesma forma que ele é muito pesado. Por quê? Porque ao mesmo tempo eu estou em volta de uma escola, eu estou com todo um núcleo, mas ao mesmo tempo é eu preta só falando. É bacana hoje eu estar falando para as pessoas? Né? É bacana ter essa visibilidade, as pessoas, poxa, a Preta Pérola, o Pérola Negra, mas é preciso a mulherada preta se juntar mais. É isso que eu falo, esse é o momento da gente se juntar e sair desse anonimato, porque muitas das vezes, assim, tem mulheres que sabem estar dialogando, que sabem se posicionar, mas fica ali acuada. E a gente está sem tempo para isso mais. Se a gente luta por igualdade, eu acredito que seja assim, falando, dialogando, ensinando para quem não sabe, porque eu vejo muito isso, tio João. Eu vejo muito isso, ensinar a cultura do povo preto para as pessoas que não sabem. Um tempo atrás, eu fui fazer uma oficina dentro de uma escola particular aqui em Pádua, e foi lindo, tio João, porque assim, as meninas sentaram para me ouvir por causa da apropriação cultural. Eu falei o porquê usar as tranças, a história da trança. Aí uma aluna se levantou, tia, agora eu posso usar trança, porque eu vou saber ensinar para outra o que eu aprendi com você. Então, eu acho isso muito incrível. Está acontecendo, mas é preciso mais. É preciso as trancistas de Santo Antônio de Pádua e região falar o porquê trançar cabelo. Financeiro é bom, mas a gente tem que falar da nossa identidade, da apropriação cultural e da aceitação. Porque a gente tem essa preocupação. Pode acontecer alguns casos da questão de dentro das escolas, essa questão do preconceito do cabelo, mas é porque isso eu falo e sem querer comprar briga com ninguém. Não deixou a preta entrar para poder fazer uma roda de conversa. Falar dessa aceitação do cabelo. Porque o meu objetivo como uma mulher preta e como preta do Pérola Negra é dialogar dentro das escolas. É levar esse entendimento que eu aprendi com a minha avó, que eu aprendi com os meus, para essa galerinha. E é isso que a gente de movimento, é isso que a gente gosta de fazer, é o que eu gosto de fazer. É levar conhecimento o que não está nos livros. Porque a realidade da cultura do povo preto é contar as histórias que o livro não conta. Então, geralmente, quando a gente tem essa oportunidade de falar, de contar, de ensinar, é gratificante, tanto para o aluno quanto para o professor. Eu acho muito incrível quando eu estou dentro da escola, que eu conto um pouco isso, e o professor fica assim, o aluno quer saber mais. Então, quando eu saio de dentro de uma escola que eu consigo dar o meu recado, eu saio com o coração feliz, porque eu pude ensinar a história do meu povo. Né? E o novembro tá aí, estou com muita atividade para fazer, graças a Deus, mas eu espero que não seja só o Novembro Negro.
Bacana. Deixa eu aproveitar então e a gente vai deixar o seu arroba do seu Instagram. Sim. E aí o pessoal entra em contato por lá, pela DM, como é que faz para chamar você lá para fazer uma palestra, para fazer uma participação? Na verdade, eu tenho 3 Instagram. Tenho o meu pessoal, né, que é o Preta Black 4523@gmail.com. Tenho do Pérola Negra, posso falar já do Pérola Negra? Pode falar. Então, já tenho do Pérola Negra, gente. A gente estava parado e a gente está voltando com carga total, com muita coisa bacana, porque o Pérola Negra não é um projeto só de tirar fotos, só de exibir a beleza do povo preto. A gente tem vários escritores, né? Eu quero deixar um beijo pro LC e pra Evelyn, falar que eu tô aqui por vocês, que são os meus escritores dentro do projeto, que estão parados, tá na hora da gente voltar a fazer movimento, botar essa galera preta para mostrar sua poesia, sua escrita. E eu tenho muito orgulho da Evelyn, do LC, que estão comigo desde o início do projeto. São 2 escritores que escrevem muito, muita poesia bonita, muita coisa bonita. E eu sempre lutei para Pádua conhecer essa galerinha, né? Que gosta de escrever. Eu me sinto muito orgulhosa, tio João. Por quê? Porque eu vejo que a gente, através do Pérola Negra, a gente conseguiu ir nas escolas conhecer outras crianças que escrevem sua poesia, que, sabe, que usa isso como forma de desabafo. Então, assim, o projeto Pérola Negra hoje ele está com uma cara diferente porque ele está voltado para a literatura, a gente se descobriu. E hoje a gente pode oportunizar outras pessoas, tá entendendo? Geralmente, quando eu vou para um evento de literatura, eu convido, vamos lá mostrar sua poesia, vamos lá, sabe, citar sua poesia, as pessoas precisam te conhecer. Porque para mim foi libertador, eu escrevo desde 11 anos, mas eu sempre tive muito medo das pessoas não terem entendimento do que eu estou escrevendo é o meu desabafo, em papel e caneta. E eu consegui passar essa mensagem. Então eu tive entendimento que o que eu escrevo é libertador para mim e para outra mulher preta, para outras pessoas. Porque eu falo que hoje não é só a galera preta que escuta o que a preta fala, é um todo, né? E isso tá muito bacana para mim, porque é tão bom quando a pessoa te ouve, gosta daquilo ali que você faz, né? Eu falo que hoje eu me tornei uma pessoa que, né, com essa visibilidade e eu quero, isso, sabe, poder falar, poder encorajar outras pessoas também a fazer. Porque, na verdade, a gente que é de cultura é isso, a gente quer encorajar o próximo, a gente quer mostrar o que a gente é capaz, né? Então, eu tenho o Instagram do Pérolas Negra Padre RJ, que tá vindo com um evento bacana, né? A gente tem um evento dia 28 de novembro, né, que vai ser um evento onde a gente vai estar voltando com desfile, com dança, com essa roda de conversa, com citação de poesia, né? A gente vai estar voltando com outras novidades, que é trazer os outros grupos para mostrar o trabalho, né? Porque a gente acaba saindo aprendendo outras culturas. Então não adianta só eu ir lá buscar, aprender lá e trazer para cá. Eu quero trazer eles para conhecer isso dentro do meu município. Então tem o meu Instagram, que é Preta Black, né? E tem o do Pérolas Negra Padre RJ. E tem o Preta Pretinha, que é o de transista, onde a gente conta, né, como que a gente aprendeu. Tem um videozinho da minha avó trançando o cabelo numa linha, porque eu acho muito importante, né? Foi a pessoa que ensinou, né? E tem um pouco falando sobre essa questão da apropriação cultural, né? Bacana. Eu vou deixar todos esses links no descritivo, aqui embaixo, para você que está ouvindo a gente se deliciar, para você maratonar, entendeu? A Preta aí nos canais dela de comunicação pelas redes sociais. Muito bacana. Eu quero, é inevitável, né, quando a gente fala sobre consciência negra, você acha que atualmente a extinção do preconceito racial ela é possível, ou ela tem um caminho para ela na sociedade que a gente tem hoje? Então, eu não vou falar da extinção, mas eu vou falar do caminho. Eu acredito que há caminhos. Sabe por quê, tio João? Porque a gente começa a entender que se eu ensino para você que não sabe da minha cultura, já é um caminho para eu te ensinar, para lá na frente você explicar, que seja para sua filha, que seja para o seu sobrinho, para o seu primo. Então, eu como mulher preta, eu tenho por obrigação de ensinar.
Porque daí, tendo o ensinamento, vai ter o respeito pelo que se faz. Exemplo, hoje a preta dança, né? Eu danço afro, eu danço o boi pintadinho, eu danço as músicas do carnaval, eu danço vários estilos. Só que eu procuro ensinar para a galera que anda comigo, que sempre está em volta da tia preta, que a gente tem a liberdade de fazer isso tudo, mas a gente tem que ter entendimento do que a gente está fazendo. Então eu acredito que o caminho é esse, é a gente ensinar. Quando eu falo ensinar, é tudo o que eu aprendi com os meus ancestrais, com os meus avós, com a galera que viveu a questão lá do passado da escravidão, né? Então, assim, hoje tudo que eu aprendo, que eu aprendi, eu passo para o meu próximo. Quando a gente dançava no Pérola Negra, né, a gente sempre dançou com as amarrações, né, e a gente sempre pintou o corpo. E por muitas vezes a gente passou pelo ato preconceituoso. Por quê? Porque as pessoas que estavam ali para assistir não sabem da história, o porquê das amarrações, porquê do tecido branco, porquê das pinturas. Então a minha função hoje como uma mulher de movimento, é ensinar, né? Então, assim, quando a gente fala da trança, a gente fala, né, do arroz que era escondido para poder ser plantado no Quilombo dos Palmares. Os desenhos que tem nas tranças hoje eram os mapas traçados para até chegar ao Quilombo dos Palmares. O tecido que a gente dança, que até hoje é usado, né, são sacos de açúcar, porque naquela época a gente não tinha direito a comprar um tecido. Eles chamavam de fazenda na época, né, fazenda de tecido, né? Então a gente não tinha esse direito. Então por isso que muitas das fotos, muito né, de coisas que a gente vê, os escravos nos livros, coisas com aquelas roupas brancas, meio bege, era sacos de açúcar. Então, esse segmento, ele ainda se estende, ele ainda está aí. É uma coisa do nosso povo. Vem a questão da religião de matriz africana que usa seu branco. Cada um com a sua religião usa o que quer. Mas eu preciso falar lá de trás, dos direitos que a gente tinha lá atrás. Então, eu acho para mim, hoje, poder chegar dentro de uma escola, falar isso, sendo que isso não está no livro, é bater de frente com a educação. Mas eu preciso ensinar a história do meu povo. E se eu aprendo, por que eu não vou falar? Por que eu não vou ensinar para essa galera de agora? Então, isso são caminhos para a questão do preconceito hoje. As pinturas, uma mulher escrava não tinha direito a joias. Então, se demarcava, fazia-se os desenhos para ela ser demarcada, porque ali ela sabia que ela era prometida a um outro negro. E isso eu aprendi com pessoas de 100 e poucos anos que eu tive o prazer de conviver. A questão da vestimenta, eu escutava a Dona Adelaide, que era uma benzedeira que morava nos fundos da minha casa, que me ensinou isso. Não foi lá na época da escravidão, não, mas eu tive a oportunidade de conviver com Dona Adelaide, que me ensinou isso, uma benzedeira que me ensinou coisas incríveis, né? Então, assim, eu falo que eu sou uma mulher muito privilegiada, como Dona Adelaide, Dona Palmira, que era uma mulher branca, mas cuidava da gente com carinho, com várias simpatias no fogão de lenha dentro daquele arraialzinho. Dona Bila, que eu tenho ferro dela de passar roupa até hoje, que ela passava as roupas. E ali eu ficava em volta daquilo ali querendo botar brasa, tá entendendo? Então o meu orgulho hoje de poder contar que eu tive essa vivência com essas mulheres. Eu tenho a bengala de Dona Adelaide, que é o meu orgulho dentro da minha casa hoje, que uma criança passava mal, ela ia lá benzer a criança naquela bengalinha. Então eu sou uma mulher privilegiada, né? A minha avó, eu falo da minha avó com muito orgulho, gente. Por quê? Minha avó foi uma das primeiras lavadeiras de roupa do Colégio de Pádua. E eu estou escrevendo sobre minha vivência com a minha avó no meu segundo livro, e eu conto as histórias da minha avó. Então, assim, são coisas que o livro está lá na biblioteca, está dentro da escola, mas não conta sobre o povo preto. Então, eu acho que a gente só vai conseguir ensinar. A gente se fala de Zumbi muito, né, no Novembro Negro, mas a gente precisa falar dessas pessoas que teve vivência, que me ensinou, que pode ensinar, que eu possa ensinar para os meus amigos, que vai ensinar lá na frente. Tá entendendo?
E são vivências aqui, de dentro do município de Santo Antônio de Pádua. Porque Pádua tem muita história bacana, mas tem muita história triste e tem muita história do povo preto, né? E se eu for falar, é muita coisa, é muita coisa. Então, assim, eu falo que eu sou privilegiada, porque eu cheguei no Colégio de Pádua e eu já presenciei algumas coisas lá na época, né, das correntes. Tem muita história escravocrata dentro daquele lugar, né? Mas a gente não sabe se pode, se não pode falar, pode citar, mas tudo bem. Que é preciso contar, que é preciso falar, para as pessoas entenderem que aquele lugar foi um lugar onde o meu povo teve e fez a diferença, né? Fez bastante diferença. E eu entendo Sofreu. hoje que o caminho é esse, para essa questão do preconceito. É a gente contar as histórias. É a gente poder chegar dentro da igreja, dentro do fórum, dentro das escolas e no terreiro. E contar. E falar. Porque é muito real. É tudo realidade. Bacana. Ó, você falou sobre o livro. Eu acho, a gente falou, esse assunto que a gente trouxe é um assunto muito sério, muito delicado, né? Mas que você tem total propriedade para falar. Então, por isso que eu me sinto tranquilo de perguntar Sim. isso. E eu acho importante que a gente fale, né? Que a gente deixe registrado. Então, eu reforço aqui. Eu sei que a sua agenda no Novembro Negro está no mês da consciência. Novembro Negro é um termo que eu usei que mas é no mês da consciência negra. Eu sei que ela é muito corrida, então eu deixo você que é diretor de escola, você que quer levar às vezes a Preta para falar sobre isso, para dar uma conscientização e acaba que os alunos acabam sendo multiplicadores, né, dessa visão real do mundo. Então é muito importante, eu faço esse apelo também para você ter essa visão de futuro e para contribuir com a causa dessa forma. Eu quero falar do seu livro, do primeiro, porque você falou do segundo, né? Já tem o segundo. Como é que foi fazer um livro? Como é que é isso? Como é que é isso? Conta sobre o livro, sobre essa sua aventura, essa sua experiência. Então, tio João, eu sempre estou muito dentro dos institutos, eu sempre estou nas escolas, assim, de certa forma, graças a Deus, a porta está assim aberta para Preta, mas eu falo que ainda precisa mais, né? E eu sempre fui muito nos eventos da UF, e lá eu tive a honra de conhecer, né, o Rolf, que é um dos professores, Rolf Malungo. São as pessoas que, assim, nossa, ele e a Cris Malungo, que é a esposa dele, que me apresentou o Fórum Estadual de Mulheres Negras, qual eu faço parte hoje. E eu, em diálogo com eles, contei um pouco da minha vida, porque eu tive uma vida, assim, que eu tive uma vivência com um homem branco e tive uma vivência com um homem negro. E eu passei por situações onde eu comecei a me descobrir. Eu tive um relacionamento, né, com um homem branco e esse homem branco não ficava comigo de dia, só à noite. Mas como eu era muito nova, eu não tinha muita preocupação com isso. E uma vez eu fiz uma pergunta, por que ele não fica comigo de dia, só à noite? Aí foi respondido para mim, porque você é uma mulher preta. Porque você é uma mulher preta. E eu, nossa, mas o que tem isso? Eu sou a preta. Não, porque você é uma mulher preta. Ok, daí eu tive esse entendimento. E contando isso tudo pro Rolf, né, contando pra Cris, né, eles começaram a conversar comigo, me trouxeram para uma realidade. Então, eu comecei a ir mais à UF, aprender mais, porque a UF também ensina um pouco, assim, muito sobre essa questão da negritude. E a Cris uma vez falou assim, olha, tem uma amiga minha que está fazendo um livro, eu queria muito que você conhecesse ela. Eu falei assim, ai, Cris, Preta, você tem uma história incrível, isso não pode ser só mais para você, fora as poesias. Aí a Cris falou assim, olha, eu vou te apresentar tal. E chegou para mim Sandra Coleman. Sandra Coleman é uma mulher que mora em Atlanta, Estados Unidos. E ela me fez esse convite de estar participando desse livro. Só que na época eu queria saber de livro nada. Falei, já tem minhas poesias, tá no caderno, fica quietinho. Eu nunca me vi, tá entendendo? Nessa posição assim. E ela... Conversei com Sandra 2 meses e ela, eu quero essa história sua no livro.
Eu conto um pouco nesse livro da minha vivência, de tudo que eu passei, né? E ela falou assim, cara, eu quero essa história no livro. Não sou só eu, tem outras mulheres também, né? Mas para mim foi muito forte. Aí eu falei assim, não quero, não vou escrever livro, não quero participar disso, não quero. A minha filha falou assim, mãe, você tem noção do que está acontecendo com você? Aí eu, não, Carol, não tenho noção, não quero saber. Mãe, você está sendo convidada para estar escrevendo um livro, contar a sua história e tal. Aí eu falei assim, cara, eu sou exemplo para minha filha. Então vou participar disso. Levei naquilo. E Sandra falou assim, você vai pegar um caderno e você vai escrever no caderno tudo o que você viveu, o que você sente, tal. E assim eu fiz, entreguei esse caderno. E aí foi. Só que, sabe aquela coisa, você não ligar muito para aquilo? Foi isso que aconteceu. Eu falei, pô, fiz o livro, beleza. Quando saiu, eu falei, meu Deus. E aí, Sandra, Preta, olha só, o livro está sendo reconhecido, sabe? Eu fiquei muito feliz. Na época ela falou assim, olha, eu tô indo para casa. Ela tem uma amizade com a mulher do Barack Obama. Michelle Obama. Aí, porque eu vou levar o livro para ela. Eu, você tá entendendo? Aí eu falei assim, meu Deus, que é isso? Essa mulher lá do outro lado do mundo vai ler o meu livro, minha história, né? Como a história de outras mulheres também, aquilo. Eu falei, meu Deus do céu. Não sei não, fiquei meio doida, porque eu sou meio doida mesmo, tiozão. Aí tá, e aquilo começou, né? Quando eu vi que eu falei, e a Sandra sempre em comunicação comigo, olha, Preta, então bota pra fora isso, né? Você não guarda mais as suas poesias, suas coisas. Eu falei assim, então tá bom. Fui convidada para um evento na Biblioteca Parque, no Rio de Janeiro. E lá na Biblioteca Parque, né, eles falaram, eu falei um pouco do meu livro, e a secretária de Cultura, Dani, falou assim, então fala uma poesia sua pra gente ouvir. Tio João, foi a minha primeira experiência. E eu olhava aquele lugar assim, eu falei, meu Deus, não, minhas poesias são pra mim. Ela, não, eu quero ouvir você. E lá eu desabafei, sabe? Falei assim, já que é pra falar, eu vou falar. Mas eu sempre tive entendimento das pessoas não entenderem o que eu tô falando na minha poesia. Porque é desabafo, é escrito. Eu não falo que é poesia. Eu acho poesia muito bonitinho. Eu falo que o que eu escrevo é forma de desabafo contra o preconceito. Então, quando eu falei aquele pessoal, depois de tudo assim... E naquela hora lá me deu uma... Sabe? Eu falando aquele monte de gente me olhando. Eu falei, meu Deus do céu. Isso não tá acontecendo não, sabe? Eu sou meio assim, tem hora com as coisas. E de repente me levanta Maria Chocolate. E eu sempre falava Maria Chocolate, mas eu nunca imaginaria que Maria Chocolate estaria naquele evento. E ela me chamou de cantinho assim, deixa eu falar um negócio com você, moça. Nunca mais você esconde o que você escreve. Dali eu passei a acreditar em mim. Tá vendo? Dali eu passei a acreditar e me falei, nossa, as pessoas entenderam o que eu estou escrevendo, o que eu estou desabafando. E dali, só que assim, eu não sei se é com todo mundo, as pessoas que escrevem. Eu escrevo só quando acontece alguma coisa que bate mesmo. Seja uma coisa muito alegre, ou seja uma coisa que choca a gente quando fala da pele preta. Então, quando eu escrevi aquela poesia, eu estava num momento que eu estava numa revolta, que eu falei, poxa, por que isso acontece com o meu povo preto? Tá gritante demais, tá massacrante demais, dói na gente. O ato aconteceu lá nos Estados Unidos, mas não deixa de ser o meu irmão, tá doendo aqui, doeu na minha carne. Aquilo chamou a atenção dos meus filhos dentro de casa. O meu filho falou assim, mãe, será que eu, não sendo tão retinto quanto você e os meus irmãos, eu vou passar por isso ou não? Porque gera uma dúvida, né? Ele não fala por ele ser mais branco, mas por ele não ser tão preto. Será que eu vou passar por isso? Né? Então eu falo para os meus filhos o tempo todo, vocês têm que estar preparados para tudo. Então é por isso que é bom escutar uma palestra, é por isso que é bom estar participando de um evento, de um movimento, para a gente ter entendimento e se reconhecer, para a gente saber se defender. Né? E dali eu comecei a me descobrir. Aí a mente ferve. Geralmente quando acontece alguma coisa, a mente ferve. Aí as poesias começaram a sair daqui e ir para o papel. Aí veio a questão do edital. Coloca a sua poesia no edital. Eu falei, não, gente, eu não vou mostrar minha poesia para ninguém, não. Né?
Mas por que da poesia? Eu sempre gostei de usar esses cabelos muito assim, né? Porque a gente se identifica, a gente se sente bonita assim. E eu indo para a Faetec estava com um evento, né? Me convidou e eu fui. E uma amiga da minha mãe falou assim, nossa, você nem parece a Filha da Glória. Assim mesmo comigo. Com esses cabelos assim, a sua mãe não usava esses cabelos. Eu falei, e daí? Eu uso esses cabelos e me sinto linda assim. Aquilo eu queria contar 1000 desaforos pra mulher, mandar ela pra carochinha, muita coisa. A minha filha, não, você não vai fazer isso não. Fui pra casa indignada. Então, desabafei, aí eu fui escrever a poesia encrespada assim, quem disse que o meu cabelo não é pra mim? Mas na verdade eu queria esfregar aquela poesia na cara da mulher, porque eu queria que ela entendesse que eu não estava nem aí se era volumoso o meu cabelo tem história que veio das raízes dos meus bisavós, por isso que o meu cabelo é assim, e a minha liberdade de usar o que eu quero. E aquela poesia deu uma repercussão. As mulheres começaram a usar os seus cabelos mais à vontade. E eu escutava as meninas. Preta, eu me identifico. Cada vez que eu escuto aquela poesia sua, eu começo a me identificar. Então você vê que o trabalho, o que você faz, vai levantando outras pessoas, né? E isso que é gratificante. Então eu vejo que os caminhos hoje são esses. Eu consegui entender isso. Que o caminho é esse. É ser do jeito que você é, falar da sua negritude, ter a sua aceitação, a liberdade de usar o que você quer e poder contar a sua história de maneira sucinta, porque as pessoas entendam que você não está aqui a passeio. E é isso. Você está ouvindo PaduaCast. Patrocínio Supermercado Super Paduano. Quarentena Burgers, Beer and Barbecue. Baby Mania, moda infantil e brinquedos. Pica-Pau, materiais de construção. DNA Sistemas. Drogaria Cidade Nova. Micromed Informática. Mila Internet Fibra Ótica. A gente vai falar de eventos também, né, da sua agenda nesse mês de novembro de 2025. Tô especificando porque isso vai ficar, né, eternamente aqui, então para a pessoa entender que é do ano de 2025. Mas você acompanha ela nas redes sociais dela, que você está sempre atualizado. Antes da gente falar dos eventos, eu quero falar do seu envolvimento, quer dizer, você já é envolvida com passar histórias e o seu envolvimento com a cultura, né? Então, o seu envolvimento com a cultura, ele tem um andamento fantástico. Você era a moça, ainda, né? A moça do carnaval, aí você tem a cultura popular. O carnaval também é cultura popular, mas o movimento de cultura popular. Como é que era o carnaval para você? Porque lá no Arraiozinho tem uma escola tradicional, ainda tem lá o bloco? Sim, ainda tem. Então, falando um pouco do Arraiozinho, muita gente conhece o Arraiozinho como Nidos de São Pedro, né? E a gente fala Arraialzinho, e é o Arraialzinho. O Arraialzinho é uma escola que foi fundada pela minha mãe, né? E tem uma história muito grande, somos um dos primeiros. Eu acho que o Arraialzinho é a primeira, depois vem o Diamante Negro, depois vem o Esperança, e assim sucessivamente os outros que não sei se estão registrados como escolas de samba. Eu acho que aqui em Pados são só 3 que são registrados. É bom a gente falar isso, né? São registrados como escolas de samba e os outros são blocos, né? Então, quando a gente fala de escola de samba, é de escola de samba. E eu vou falar uma coisa para você, é bom a gente tocar nesse assunto. Eu quero já deixar meu abraço para o Joelso Gama, né? Para o Júlio César, que são as pessoas que sempre me ensinou muito também sobre o carnaval, sobre essa questão, porque eu cresci ouvindo A Hora e a Vez do Samba e era um momento que a gente mais falava em carnaval, né? Sou filha de carnavalesco, meu pai cantava, botava o povo para dançar na Praça do Centro aqui no carnaval. Então, assim, eu nasci dentro do carnaval, dormi muito em cima de saia das baianas que a minha avó e outras mulheres faziam lá no bairro.
E o carnaval, assim, ele me toca muito, mas, assim, eu até falei assim, gente, eu não vou mexer com o carnaval, porque quem fazia o carnaval era minha mãe, e eu só saía no carnaval. Eu comecei como rainha de bateria, depois eu vim como mestre porta-bandeira, depois eu vim para a bateria, da última vez eu cantei junto com meu pai, né? Então, assim, a gente vem dessa vivência toda. Aí veio agora, né? Os tempos de agora, veio o carnaval. Veio o carnaval, a Secretaria de Cultura com muito carinho com a gente para poder... Um beijo para a galera da Secretaria de Cultura também, galera. Que é a minha casa lá, eu convivo com aquela galera e é muito bom. A gente ensina e aprende um pouco com eles também, né? Então, assim, veio o carnaval e qual era a proposta? Falei, eu quero fazer uma homenagem à minha mãe. Quero fazer uma homenagem à minha mãe, de um samba que a minha mãe tinha paixão, né, que falava do Nordeste. E eu falei, eu vou botar o Carnaval do Arraialzinho na rua. Aquilo foi uma loucura. Aquilo foi uma loucura. Meu Deus, quando eu lembro de cada momento assim, eu falo, nossa. E participamos dos editais. Falei, ai, gente, não vai dar ninguém do Arraialzinho nessa rua. E olha que a gente distribuiu abadá para todo mundo. Tio João, quando eu olho para aquela avenida... Primeiro eu vi nos outros blocos, que a preta vai... Cada bloco eu sou uma coisa um pouquinho. Até a cachaçinha do que vier nós bebe eu tomei nessa avenida. Aí quando chegou a minha vez, que era o meu... Porque eu tinha preocupação da galera do Arraialzinho que fala assim, não vou, né? Porque é homenagem à Glória, o pessoal fica sentido. Tio João, quando eu olhei aquela reta, que eu olhei pro lado do bar do Arnaldo assim, aquilo tudo de azul e branco... Eu falei, meu Deus, o povo tá lá. Falei, é agora. Tio João, foi a melhor experiência da minha vida depois que eu pedi a minha mãe. Nossa! E aquilo eu falei assim, vambora. Aí meu filho, eu lembro que o meu filho falou assim, tô sabendo que você não tomou remédio de pressão. Você é louca, mãe. Me catou aquele remédio do bolso, jogou. Engole com o cuspe, porque agora é a escola da minha avó que vai pra avenida. Tio João, a gente veio naquele arrastão, cantando o samba do Arraialzinho. E eu olhava para trás e eu nem acreditava. E pra gente que ama essa coisa, essa magia do carnaval, isso toca muito na gente. Vocês não têm noção de quando um surdo bate, quando um apito toca. Isso toca nas entranhas da gente. E eu vendo aqueles meninos, sabe? E eu cantava ali, sabe? Pra minha mãe, pro meu povo, pra galera que tava ali. Foi muito emocionante. Aí tinha a questão da gente não poder adentrar para poder cantar lá na frente do palco. Tinha que passar na rua direto. Falei, não, eu vou lá na frente. Tio João, aquilo foi abrindo com um mar assim, ó. E hoje eu fico vendo os vídeos, eu fico, gente, eu sou muito doida. Eu lembro que o Mauro Heleno tava, né, fazendo a locução, e eu lá, Mauro Heleno, o microfone. Ele, não tem outro. Eu falei, eu quero esse daí que eu quero falar na caixa de som alto, assim mesmo. Aí o Mauro Heleno me deu o microfone, e aquilo eu desabafei, porque... ser do Arraialzinho é raça. Porque só a gente sabe o que a gente já viveu dentro daquele Arraialzinho por causa do carnaval. Eu lembro que a minha mãe comprou lá no Arraialzinho, a gente tem paixão pela Portela. A minha mãe foi dentro de um caminhão baú para o Rio de Janeiro comprar uma águia da Portela. E voltou dentro de um caminhão baú. Caramba. Então, assim... São histórias que eu for falar, é muita coisa. Então, o carnaval é uma coisa que pulsa muito aqui em mim. Às vezes eu falo assim, não vou botar bloco na rua, gente, não vou participar. E eu participo em vários outros lugares. Eu tenho 6 anos que eu puxo a Brasilinha, de Pirapitinga, que também é azul e branca. Tem 6 anos que eu sou a comissão de frente da Brasilinha, né? Agora, minha segunda paixão é em Cachoeiro de Macacu, né? Eu tô lá junto com eles também, e é lindo o Carnaval de Cachoeiro. E eu tô aqui em Pádua, aí vou em Miracema, e é isso. Então, assim, às vezes eu falo, gente, eu tenho que sossegar, mas não tem como sossegar, né? Então, o Carnaval é minha paixão, vamos ver o que vai acontecer, né? A gente fica esperando, né? Porque a gente sabe que é uma festa do povo, uma festa da alegria, para quem já vivenciou o Carnaval nessas ruas de Santo Antônio de Pádua. Nossa, é gratificante demais. Bacana.
Então você já tá no sangue, você já viu para onde essa criança vai, né? Já viu para onde ela vai. Como é que as manifestações de cultura popular, como é que você se encontrou com elas? Assim, o Mineiro Pau, né? O jongo. E como é que você entrou também nessa manifestação popular? Vamos lá. Vou falar um pouco do Mineiro Pau e Boi Pintadinho. Um beijo pro mestre Nico Pontão de Cultura, que eu amo. Eu falo que eu tenho família nesses grupos que eu vivo. Inclusive, o mestre Nico tem uma entrevista com a gente, tem uma edição aqui, vou deixar no card também, você assistir. Tá bacana, vem pra cá falar, porque a gente leva o nome de Santo Antônio de Pádua com muito orgulho. E eu tenho muito orgulho de levar o nome dessa cidade aonde quer que eu vou. Então, o Mineiro Pau para mim foi assim, fui para poder estar lá junto com eles, de repente eu me peguei batendo porrete, e a molecada que bate porrete é muito nova, e eu era a última da fila. Então eu sempre estava lá atrás, falei, não aguento andar atrás dessas crianças correndo, batendo porrete. Comecei a bailar com o boi, mas eu tive a preocupação, por que dançar com o boi? Porque é tudo ensinamento, não é fazer por fazer, tudo vem de uma história, sabe, da ancestralidade, tudo isso. E o meu prazer hoje é dançar com aquele boi pintadinho do mestre Nico, que eu falo que eu viro uma moleca. Depois eu saio mancando, mas eu viro uma moleca quando eu danço com aquele boi, porque é muito bom. É lindo ver o olhar das pessoas se maravilhando com aquilo. Você fala, pô, tô fazendo a coisa certa. Então, assim, tem 5 anos que a gente vai pro Festival Folclórico de Olímpia. O maior festival folclórico da face da terra. Eu posso falar isso. E representar Santo Antônio de Pádua dentro daquele lugar, para mim, é tudo, tio João. É tudo. Olha, falar a verdade para você, no 3º ano do FEFOL, da gente ir, eu tava muito mais gorda, eu tava com umas veias entupidas, que eu precisava fazer um procedimento. Falei, não vou fazer procedimento. Vou para Olímpia. Mestre Nico até hoje me cobra isso. Preta, você não tem jeito, menina. Falei, eu vou para Olímpia, não vou fazer, porque eu vou ter que ficar de repouso e eu não vou poder ir pro Festival Folclórico. E fui. Cheguei lá, eu dancei, eu pulei, eu cantei. E eu bebi muita água com limão, que eu falava, o limão vai ralhar meu sangue, eu vou parar com isso. Não voltei para fazer o procedimento, não voltei no médico até hoje, mas vou voltar, pode deixar que eu vou voltar. E é porque é um conhecimento da cultura do outro. Você absorve tanto conhecimento sobre o que o outro gosta de fazer, o respeito pelaquilo. As tradições é lindo demais, tio João. Eu falo que quem gosta de cultura tinha que pegar um punhado assim de Pádua e levar dentro daquele lugar. Porque não é só chegar lá e dançar, não. É aprender a cultura do outro. Aí você aprende o que é respeitar o que o outro faz. E é incrível demais quando a gente vai para um lugar daquele tamanho e aprende com o outro. E não é um dia só, não. São 10 dias de apresentação. Mas não é só dançar, é aprender com o outro. Então eu falo que eu sou igual esponja, eu vou absorver nessa cultura, esses conhecimentos, sabe? E isso faz de mim a preta que eu sou hoje. Então, assim, esse festival folclórico, o Mineiro Pau e Boi Pintadinho, eu falo que é o que me libertou, porque o que acontece? Eu perdi a minha mãe e logo em seguida fiquei sem a minha avó. Mas elas deixaram um ensinamento muito grande para mim. E o mestre Nico me pegou nesse momento, né? É um momento que assim não tem como se emocionar, né? Ele me pegou nesse momento, me posicionou, preta, você precisa saber o que você faz com a sua cultura, com o jongo, com o cachambu, o respeito, a dança, porque a gente torna espelho para outro. E isso é muito, muito bom. Né? Hoje eu chego lá no Pontão de Cultura do mestre Nico, não tem uma criança que me abrace. Todas elas vêm tia preta, e quando eu não vou, me liga. Quando eu falo assim, olha, eu vou ensaiar outra criança para dançar no meu lugar, porque eu já estou quase na casa dos 50. E eu já não vou dançar. Não, é você que tem que dançar com boi. E é mágico. A gente se ajuda um ao outro, a gente veste um ao outro. Esse ano que a gente foi, né, eu estou muito orgulhosa, porque a gente vai representar Santo Antônio de Pádua. Ano que vem, nós somos homenageados dentro do FEFOL. Se Pádua tiver noção do que é isso, então eu chamo a atenção das autoridades, do comércio, porque a gente leva o nome desse lugar.
E leva com orgulho. Eu balanço aquela bandeira do meu município lá com orgulho. De onde você é? Santo Antônio de Pádua, estado do Rio de Janeiro. Porque lá eles falam, Rio de Janeiro, não, somos do estado. E o que a gente dança aqui é vivência, é aprendizado e é de família. Então, assim, eu estou muito orgulhosa do Pontão de Cultura do Mestre Nico hoje, porque o trabalho dá segmento, mas vivenciar isso é muito bacana. Eu, falando sobre o Caxambu, a minha avó me levou 2 vezes quando Dona Sebastiana ainda era viva, eu muito pequena, mas nunca pôde entrar criança no Caxambu. Sempre teve essa tradição e esse respeito. Então, eu escuto as outras mais velhas contar sobre isso. Dona Clara contar sobre isso. Então, é incrível sentar para ouvir Dona Clara. Então, a gente passa a respeitar aquilo ali e poder mostrar para o outro, passar para o outro que isso tem que dar seguimento, respeitando essas tradições, é muito bacana, né? Então, assim, a cultura traz isso para a gente, esse conhecimento, mas o respeito sobre o que você está fazendo, porque a criança às vezes vem isso para cá, isso para bagunça, a pessoa que é de uma outra religião, essa bagunça é uma dança profana, é uma coisa de sabe, sem querer usar muitas palavras, e não, é a cultura de uma vivência. Então, assim, o que eu vivo hoje no Pontão de Cultura do Mestre Nico, eu falo que a minha casa é o meu acolhimento. A Meire, que é a esposa dele, cuida muito bem da gente. E ela nem é daqui, ela é da Paraíba, ela tá aqui. Ela cuida da gente, da roupa, se a roupa tá direita. Então, assim, é muito mais que um grupo de apresentação. É uma família onde a gente se preocupa um com o outro, né? Não é só um pontão de cultura, essa vivência toda. E eu falo que o Mestre Nico, ele me ensina muito em relação a isso. Ele me leva para as outras palestras. A gente teve na Arte UF, em Niterói agora, um evento incrível que você aprende tanto. Então, assim, eu sou muito privilegiada, porque eu estou tendo essa oportunidade de aprender. E quando eu volto, eu quero mostrar o que eu aprendi lá, ensinar para os meus e falo, vocês também têm que ir. Também faço parte do Fórum Estadual de Mulheres Negras, onde todo ano eu levo de 20 a 30 mulheres para a Marcha das Mulheres Negras em Copacabana, que é incrível também. Agora, dia 25 de novembro, a gente vai para Brasília, né? Cara, eu fico assim, meu Deus, eu tô chegando a Brasília. Então, fazer parte de tudo isso é gratificante. Só não aproveita, só não absorve esse conhecimento. Eu falo com as meninas pretas, gente, vamos comigo, vamos aprender, porque a gente só vai ser alguém lá na frente se a gente vivenciar isso. Porque o que aconteceu com os nossos antepassados aconteceu, mas a gente tem que dar seguimento agora. E a cultura, ela abre as portas para isso. Então, chama a atenção das autoridades da educação, dos outros órgãos, que a cultura, ela abre as portas para essas coisas, né? Seja a cultura na dança, seja na literatura, seja em outras culturas. A cultura está aí para abrir as portas, para dar conhecimento, para contar as histórias que os livros não contam. Então, assim, eu respiro cultura. Porque é o que está me ensinando a ser uma pessoa melhor, é para eu ensinar os meus filhos a serem pessoas melhores. Porque eu levo os meus filhos também para aprender isso. Então, os meus filhos, eles falam para os amigos dele, os meus filhos falam assim, mãe, o pessoal fala que você está aqui, está ali, que você vive isso e aquilo. E é gostoso poder saber que os meus filhos estão explicando para outras pessoas o que eu estou fazendo, qual é o meu trabalho. Eu falo que não é nem trabalho, Tijão, é o que eu gosto de viver, né? Porque eu não vejo a cultura como trabalho, né? Eu não vejo o projeto como um projeto, eu vejo como vivência e ensinamento para a nova geração. E é isso. Essa menina, ó. Mas isso é muito bacana. Eu gosto muito, né? Você está falando sobre dançar lá com boi e tal. Você quer falar sobre Boi de Maria? Posso falar. O Boi de Maria eu acho legal. Eu preciso falar sobre o Boi de Maria. Então, o Boi de Maria, sim, eu sempre dancei com o boi pintadinho, que é a minha paixão, que é o boi do Mestre Nico, né, do Mineiro Pau e Boi Pintadinho. E eu tive a preocupação de falar com o Mestre Nico uma vez sobre isso. Falei, mestre, as pessoas me perguntam por que eu danço com o boi, tal, mas eu preciso que você me conte, porque eu tenho meu entendimento,
mas eu quero que você me conte a história. E é gostoso a gente sentar lá no Pontão de Cultura do Mestre Nico, porque ele dialoga com você, ele conta a história, a vivência com o pai dele, tudo isso, o porquê do boi, o porquê a gente fazer isso. Aí eu falei assim, mestre, mas tem muita criança que tem medo do boi, então a gente tem que quebrar um pouco disso. Né? Tem muita gente que tem receio do boi e a gente tem que quebrar isso. Aprendi, aí volto lá na Secretaria de Cultura. Aprendi um pouco dentro da Secretaria de Cultura, nas oficinas que tinham lá, né? Com a história até mesmo desse boi é meu, né? E aprendi um pouco lá e aprendi um pouco com o mestre Nico. Aí eu me preocupei, eu falei assim, mestre, eu não quero montar o Mineiro Pau, mas eu quero contar a história do boi. Por quê? Do desejo de comer a língua do boi, né? O porquê dançar com o boi. Porque tem a peça de teatro que conta a história do boi, né? Conta tudo isso, a história da fazenda. E o mestre sentou comigo, ele aceitou a minha ideia. E hoje eu tenho o Boi de Maria, que é uma homenagem à minha avó, né? Por isso que se chama Boi de Maria. Porque a minha avó, ela teve uma vivência muito grande no Barro Branco. Ela tinha 13 irmãos. E o mais velho do que ela, que se estivesse aqui hoje estaria com 103 anos, ele foi pisoteado de boi, ele candeava boi. E ele morreu pisoteado. Então ele sempre cantava um cânticozinho, a minha avó sempre cantava, eu nunca entendia. Às vezes quando eu chegava perto da minha avó para poder ouvir, porque eu era muito de anotar o que a minha avó falava, né? E cantava, não dava para entender direito. Então eu via que aquilo era um lamento dela. Era o momento que ela cantava de saudade dos irmãos. E ela me contou essa história com o irmão dela que foi pisoteado, Manel Eugênio, que foi pisoteado de boi. Então eu juntei uma coisa com a outra. Né? Essa parte de falar da minha avó é uma parte que eu faço a homenagem à minha avó, né? E contar a história, eu volto a dizer, é uma frase que é de um samba enredo, né, de uma escola de samba do Rio. Contar as histórias que o livro não conta. Se eu não me engano, é da Mangueira, que fala, meu negro, deixa eu te contar a história que a história não conta. Eu tenho isso para minha vida, porque eu sempre repito isso, contar as histórias que os livros não contam. A história que a gente tem da galera preta, do povo preto hoje, os livros de dentro da escola não contam. Não conta. Então, a nossa função hoje como mulher de movimento, volto a dizer, como mulher preta, como homem preto, como fazedores de cultura, é contar as histórias que o livro não conta. E eu acho o máximo eu poder ter as portas abertas hoje para poder contar isso. Então o Boi de Maria veio para isso. Não para falar do Mineiro Pau, do porrete, mas contar a história do desejo de comer a língua do boi. Contar a história do boi é meu. Contar a história da minha avó que teve o irmão candeado, que candeava boi, mas que foi morto pisoteado, que não teve nem direito a um enterro digno. Porque ele foi enterrado na beira de um rio, nessa época. Né? Então o Boi de Maria é para isso, mas não contar com uma história triste, é contar a história porque eu sei que amanhã ou depois vai ter um professor, uma professora contando a história do município de Santo Antônio de Pádua e vai falar da história da gente. Falamos de Zumbi dos Palmares, falamos, mas vai falar da história preta do povo preto de Santo Antônio de Pádua, porque tem muita história bacana do povo preto aqui de Santo Antônio de Pádua, né? Então a cultura traz isso para mim. Né? Eu falo que assim, eu fui oficineira da Secretaria de Cultura, eu falo que é a minha casa, porque lá também eu aprendi muita coisa, e as portas lá estão abertas para eu poder mostrar meu trabalho, né? Para poder aprender com eles trazem muita coisa bacana para a gente poder aprender também com tudo isso. Então assim, quero deixar meu abraço, meu beijo, né? E dizer que eu sou muito grata de fazer parte da família da Secretaria de Cultura, porque é uma escola para mim também, né, Tijão? E a Genisa tem um detalhe lá, um abraço para o Zé Antônio, né, Paulinha, Paula é que são lá os cabeças lá da Secretaria, e toda a equipe, né? Eles facilitam muitas parcerias, né? Sim, ouvem muito também, às vezes, o que a gente fala e deixa lá de experiência, né? Então isso é muito bom também. Eu consegui. Teve uma época que eu parei com as coisas de projeto, porque na realidade eu fiquei sem lugar para ensaiar, sem lugar para reunir, né? Porque eu sempre tive o IFE e a UF de portas abertas, mas ficava muito distante. Então, assim,
o que eu procurei fazer? Falei, gente, como eu não posso ter nem direito de parar, eu fui para dentro da Secretaria de Cultura, então lá eu continuei as minhas oficinas. Eles sempre me deram a liberdade de eu trabalhar o Pérola Negra lá dentro, que eu acho que assim, o importante de um secretário hoje estar nessa função é isso, dar liberdade para os fazedores de cultura trabalhar o seu projeto e trabalhar com eles. Entendendo? Então, assim, eu falo, não é puxar saquismo, porque eu falo isso pro Zé. Zé, eu não puxo o saco de jeito nenhum, porque eu sou meio arretada nessas coisas. Mas é incrível como que o ser humano está naquela função e te dá a liberdade de você trabalhar o seu projeto naquele lugar. Não estou criticando, porque também se estiver criticando, já era. Mas essa Secretaria de Cultura que veio para dentro de Santo Antônio de Pádua, que veio com a prefeitura, foi uma das melhores coisas que aconteceu para os fazedores de cultura de Santo Antônio de Pádua e região, porque não trabalha só com daqui, com da região, eles trazem as pessoas para ter. Porque a gente deu a liberdade, o Zé, eu falo que eu tenho admiração pelo Zé, né? Dá a liberdade da gente trabalhar, fazer o que a gente gosta, naquele espaço ali, e ainda dá aquele apoio que dá para a gente dar seguimento. Então, eu acho importante tanto a cultura, o turismo, tem que chamar a atenção, o turismo também precisa olhar mais para a gente, a educação, para nós, fazedores de cultura, dar continuidade a tudo isso. Porque se a gente olhar, tio João, é pela cultura. A educação ensina? Ensina. O turismo, ele traz o lucro, a gente sabe disso, né? Mas ele também pode expandir junto com a gente. Mas a cultura, ela é grandiosa, ela é forte demais. E tem potencial para estar junto com a gente, para poder, sabe, expandir tudo isso, né? E eu sou muito grata por isso, por essa abertura, para eu poder trabalhar tanto eu, Pérola Negra, quanto eu, Preta, Secretaria de Cultura. Então, assim, é bacana isso, né? A pessoa entender a sua língua, sabe, Preta, isso pode, isso não pode, isso dá para fazer, isso não dá. Eu acho incrível isso. E, assim, novamente, eu volto a falar, não é puxar saquismo. O Zé, ele te cata aqui, e ele te dá essa oportunidade. Ó, eu quero ver resultado. Então, se você é capaz, você vai dar resultado. Eu me sinto uma mulher capaz hoje. Então, geralmente, quando eles me chamam para fazer alguma coisa, eu fico assim, ai, meu Deus do céu, eu vou, mas se vocês estão junto comigo, vocês estão me apoiando, né? A gente está lá te apoiando, mas também não me empurra muito, não. A gente está aqui do seu lado, mas é você que vai fazer. Ele ensina muito isso pra gente. É você que vai fazer. Às vezes ele puxa a minha orelha que eu fico assim, Zé, eu não quero saber mais disso, não. Aí ele fala comigo, não, você vai fazer sim. Não é a sua cultura, não é a sua vivência, não é isso. Eu lembro que quando eu encontrei com ele pela segunda vez, eu falei assim, tô indo embora de Santo Antônio de Pádua, eu cansei disso aqui. Ele, você vai embora não, você vai ficar aqui que tem trabalho para você fazer. E é isso, é o que eu faço hoje. Hoje eu entendo a frase que ele falou comigo. Que bom, que bom. Você quer falar, a gente conversou bastante coisa, é claro que vai ter assunto que vai ficar para a próxima conversa. Tem próxima conversa. Não, tem, senão não tem próxima conversa. Que isso? Né? Vai ter próxima conversa para a gente atualizar aí as premiações, os lançamentos, as participações, tem que atualizar. Eu tenho vontade de lançar o meu livro aqui em Pádua. Meu segundo livro, eu quero lançar ele aqui em Pádua. E o segundo livro fala de quê? Então, o meu segundo livro fala da minha vivência com a minha avó. Olha que lindo. Fala da minha vivência, eu preta, nesse lugar de espaço hoje. Tio João, esse lugar de espaço. Eu cobro muito isso de uma mulher preta hoje. Mulher preta comerciante, mulher preta dentista, advogada, juíza, mulher preta invisibilidade. Eu posso falar para você, há 10 anos atrás não tinha isso aqui. A gente não tinha esse lugar de fala. Não tinha. Mas você sabe qual é o erro? Nosso, que não se posicionamos. Porque eu comecei a caminhar assim. Às vezes eu fico com muito receio de falar, né, no microfone, né, porque é o medo das pessoas não entenderem o que eu estou me expressando, o que eu quero que as pessoas entendam, né? Mas há 10 anos atrás a gente não tinha essa coisa aqui. E olha que Pádua, acho que tinha 3 ou 4 rádios.
Era muito difícil. Eu lembro que eu fui, acho que 6 vezes na 104, né, para entrevista. E eu levava outros grupos, porque eu não gosto de só. Eu falo assim, gente, não é só para mim. A galera tem que ir junto comigo. Mas a gente não tinha. Ou a gente também não se posicionava também para isso. Eu quero falar, eu tenho algo a mostrar. Então eu cobro muito isso das meninas. Eu tenho mulheres empadas, assim, mulheres pretas, eu bato nessa tecla, porque a gente tem uma noção que não que ser uma empregada doméstica é ruim, é errado. Mas hoje dentro de Pádua tem mulheres profissionais incríveis. Falo de um todo. Mas a mulherada preta está conseguindo seu espaço. Eu fico muito orgulhosa quando eu passo, eu vejo uma mulher preta dona de loja, ter o seu próprio salão, e eu falo isso para minha filha, ter o seu próprio salão, tá aí fazendo o seu trabalho, sabe? Porque há 10 anos atrás não tinha essa visibilidade, não tinha isso. E o meu objetivo é isso, tirar isso do anonimato e colocar elas na roda também, que eu falo que não pode ser só para mim, elas também têm que estar junto comigo, porque a gente só vai conseguir passo a passo, se for assim, começar a falar, começar a aparecer, não para se exibir, mas para falar, eu tô aqui, eu sou capaz, né? Essa falta de oportunidade, de visibilidade que se fala há tempos, há 10 anos, né, passados, assim, você acha que era por falta de oportunidade, era por falta de consciência mesmo da própria mulher negra que achava que assim, não, eu não posso isso, porque a gente tem... aí a gente entra num embate, né, que é o preconceito estrutural que tem. Outro dia o pastor Henrique Vieira falou que a gente tem mais tempo de liberdade, né, mais tempo de cativeiro, mais tempo de período escravagista no Brasil do que tempo de liberdade. E eu falei, caramba, é mesmo? Não é? Falei, cara, e aí ele falou que isso torna difícil a gente vencer esse preconceito estrutural. Aí você acha que essa visibilidade que a mulher está conseguindo adquirir hoje, está conseguindo se posicionar hoje, e às vezes a gente fala se posicionar, mas não é para tomar o lugar de outra pessoa, é o lugar que é dela. Sim. É o lugar que é dela, eu quero ser empresária e eu posso ser empresária. Auto se reconhecer e acreditar no seu potencial. Exato. Você acha que isso mudou por conta da sociedade ter mudado no entorno, ou seja, as pessoas que tinham o poder de dar oportunidade começaram a enxergar melhor essa oportunidade e oportunizar recursos, enfim. Ou a própria mulher negra, ela começou a se conscientizar e forçar mais nessa luta. Como é que você vê essa ascensão da mulher negra dentro da sociedade? Sim, vamos lá. Vou falar de Santo Antônio de Pádua. Oportunidade. Fazemos um trabalho muito bacana, né? Só que a gente é a empregada, porque a gente não acredita que temos o potencial de ter o nosso próprio negócio. Estou falando porque eu vivi isso. Não estou falando nada aqui que eu não tenha vivido, né? Eu lembro que quando a gente começou a trançar cabelo, eu e minha filha, a gente trançava em casa. Quando a gente falou assim, vamos montar um salão, minha filha, mãe, você tá louca, a gente não pode. Eu lembro que a gente montou um salão com espelho, que a gente ganhou na beirada do asfalto, numa vidraçaria lá no Arraialzinho, uma poltrona que a gente pegou no lixo, e R$300, que era dinheiro do Bolsa Família, que eu paguei o primeiro aluguel do lugar onde a gente alugou. E quando a gente montou aquilo ali, que a gente olhou, né? Eu olhei para minha filha olhou para mim assim, eu falei assim, somos capazes. E dali a coisa começou, tio João. Então isso foi libertador, aquilo ali abre a sua mente. Santo Antônio de Pádua hoje, eu vejo assim, eu vejo muitas meninas trabalhando nos salões, eu falo nisso porque é o que eu presencio. Eu vejo as meninas trabalhando no salão, as meninas fazendo cabelo, fazendo sobrancelha, unha, e elas sempre trabalhando para alguém, não que isso seja errado, mas por que não trabalhar para elas? Tá entendendo? E eu sempre presenciei muito isso. Quando eu comecei a conversar com uma, conversar com outra, você acredita que isso pode ser seu? Ou que você pode ter um assim? Retraída. Mas isso é a nossa cultura, é o que vem ensinado pra gente. A minha mãe não. Hoje eu falo, gente, a minha mãe deve estar rindo muito de mim, tio João. Você sabe por que a minha mãe falou assim, Preta,
vai procurar um estudo, formação, porque lá na frente isso vai te custar. E eu nem tio, só queria saber dos baile funk da vida. Hoje eu tô tendo que fazer tudo junto e misturado e tem que me virar nos 30. Você tá entendendo? Aí eu falo assim, filha da mãe, minha mãe falou, eu não acreditei, então agora você recebe, preta. É muito assim. E cada lugar que eu vou, cada vivência que eu tenho, eu falo assim, gente, ou minha mãe tá rindo de mim, hoje ela tá batendo palma, tá entendendo? Porque é assim, não tem pra onde correr. Então assim, eu sempre falo com as meninas, gente, vocês têm noção do que tá acontecendo com vocês hoje? Então assim, o Pérola Negra, ele veio meio pra encorajar essas meninas, quem eu consegui alcançar, né, em relação à moda, beleza, né? A estética da mulher preta, mas também veio para deslanchar essa questão do cabelo, da unha, tá entendendo? De ter o seu próprio negócio. É notório quantos comércios tem dentro de Santo Antônio de Pádua hoje de mulheres pretas. Quantas mulheres pretas estão fazendo suas unhas, seus cabelos, seus cílios. Isso cresceu. Mas o trabalho, ele é muito árduo. Por quê? Porque a gente já vem de dentro do salão de outros. Então, a gente passa a não acreditar que a gente é capaz. Então, é uma roda de conversa, é um chegar um tete a tete e falar assim, você é capaz sim. Eu lembro que pouco tempo atrás eu tive no salão de uma amiga minha, que é uma pérola minha, e ela é uma pessoa incrível. A patroa dela é uma pessoa incrível, que assim, oportunizou ela, tá entendendo? Então, isso é muito bacana quando a patroa te dá oportunidade, né? Eu não gosto nem de chamar de patroa, né? Mas é a questão de dar oportunidade. E eu fui falar para ela do evento, ela, não, eu não posso fazer isso, porque eu não sou capaz. A patroa dela falou assim, você vai fazer sim, você tá pronta sim. Então, é bacana isso, a gente presenciar isso hoje. Então, eu bato nessa tecla, porque hoje a gente tá aí, a gente está tomando nossos espaços. Seja ela na saúde, seja ela na cultura. Quando eu falo de cultura, eu lembro de Paula, porque eu falo direto com Paula. Paula, tu tem noção? Tu tem noção do que é ser uma mulher preta, de dentro de Monte Alegre, subsecretária de cultura? Primeiro que não tinha secretaria de cultura dentro de Santo Antônio de Pádua. E vem você, uma mulher de dentro de um distrito como Monte Alegre, ser uma subsecretária de cultura. Então, sempre quando eu tenho uma palestra, tenho um movimento, levo ela para marcha comigo, para ela ter entendimento que ali é o lugar dela, sim. Porque ela faz diferença para as outras que estão lá, sim. Então, eu sempre chamo a atenção dessas meninas para isso. Em relação a vencer tudo isso, ainda falta muito. Porque a gente precisa preparar essas mulheres para elas acreditar que eu sou capaz, né? Precisa muito, porque tem muitas delas que estão ali, mas fica meio retraída. Então a preta hoje meio que futuca elas, não, vamos lá, tu tem que aparecer sim. Cara, você é dentista para guardar esse diploma aí? Não. Você é dentista para falar, sou uma mulher preta, dentista, minha mãe, meu pai me ajudou a estudar, eu tô aqui, tenho capacidade de ser uma dentista. Não é para guardar o diploma. Porque só os pais sabem o quanto lutou para dar uma formação para um filho, né? E eu falo isso com os meus filhos hoje, né? Então, eu entendo que hoje a gente precisa empurrar uma outra. Empurrar uma outra. Vamos lá sim, vamos fazer sim. Por isso que eu estou sempre nos eventos, querendo fazer as rodas de conversa, porque é na roda de conversa que a gente consegue conhecer uma outra e ali elas começam a falar, né? Falar. Aí vem a preta. Não, cara, mas você é capaz sim. Tem que fazer sim. Porque comigo é assim. Às vezes eu falo assim, gente, não é pra mim estar nesse lugar. Aí vem uma outra de lá que nem é uma mulher preta como eu. Você é capaz sim. É igual você falou comigo. Você é capaz sim. Você é assim. É disso que a gente precisa. De ouvir o outro. De oportunizar. Tá entendendo? Então assim, Pádua tá nesse caminho. E hoje, Pádua, eu fico muito orgulhosa da mulherada preta que hoje é dona do seu próprio comércio dentro de Santo Antônio de Pádua, que tá fazendo a diferença. Ela só tem que sair do anonimato, porque a gente vira espelho para outras pessoas. Viu? Tá vendo? Então você, mulher preta, tá ouvindo a gente, já sabe que tem um apoio
entendeu? Se precisar, entra em contato com a Preta, fala, Preta, me incentiva aí. Vambora, Entendeu? é sobre isso. E eu boto a pessoa louco mesmo, Ela porque bota... a gente só vai conseguir vencer essa questão de preconceito, sabe, de estar fazendo a diferença, que a palavra é essa, não é vencer o preconceito, é fazer a diferença através desses meios, desses caminhos. Porque a gente já sabe da história que a gente passou lá atrás. Então a gente precisa dar seguimento, né? E é isso. A gente sabe que novembro é um mês muito concorrido na sua agenda. Chique agenda, né, gente? Não, é concorrido na agenda dela, principalmente por conta, né, de ser o mês da consciência negra e principalmente porque ela é uma autoridade, que eu falei com ela que se a gente pensar em falar sobre consciência negra, sobre movimento negro em Padua, na região, eu não consigo pensar em outra referência. Né? Não consigo. E fora daqui também eu conheço e as pessoas, sim, conheço a Preta, sei quem é. Então ela tem essa referência. Eu estou muito feliz que esse ano eu vou estar fazendo um desfile lindo no Barão de Tefé, né? Vou lá na escola fazer o meu desfile de empoderamento, né? Então, assim, a gente teve uma conversa com a escola. Eu falei assim, nossa, que bacana, eu estudei no Barão e agora eu estou voltando aqui para fazer um desfile de empoderamento. Então é bacana quando a direção, quando a escola abre as portas para gente, porque falar de negritude dentro da escola hoje é necessário, é fundamental, é primordial. Dentro das escolas, eu acho que tem que ser contínuo, entendendo? Porque eu vejo o quanto a galera sente falta disso, o quanto causa também confusão na cabeça da galerinha branca, porque o coleguinha tem medo de falar se é preto, se é negro, às vezes chama de minha neguinha, minha pretinha, e já vira um bullying, e aquilo ali se torna um angu de caroço. Então a gente está aqui para isso, para explicar, para poder falar de negritude, mas a escola é fundamental ter esses movimentos. E o meu movimento dentro da escola tá assim. Eu tenho um carinho muito grande porque o IFE trouxe isso para mim. Né? Então, tem preta dentro do IFE de Cambuci, tem preta dentro do IFE de Padua, tem preta dentro do IFE Itaperuna, Bom Jesus, e assim a preta vai no IFE da vida poder fazer esse movimento, poder falar. Então, assim, a agenda tá aí, tá corrida. Tem preta nas escolas, tem preta na creche, porque a coisa mais rica do mundo tá dentro da creche. Então, assim, tem preta pérola espalhado por aí, mas eu preciso que outras pretas também se ergam e venham junto comigo. Então, assim, tem o Afrofest Itaperuna, que é um evento que acontece todo ano, que é incrível o Afrofest. Vou estar em Itaperuna no Afrofest. Vou estar em Quissamã, né? Não vou para a Marcha das Mulheres Negras em Brasília, né, gente? Mas vou estar aqui fazendo um movimento dentro do meu município, né? Porque eu acho fundamental estar dentro da minha casa fazendo esse movimento, né? Mas já deixo um beijo para as meninas do Fórum Estadual de Mulheres Negras que eu participo no Rio. E tudo de bom para as meninas lá nessa marcha, porque é muito importante a mulherada estar lá em Brasília, né? Mas eu quero falar sobre o movimento negro dentro de Santo Antônio de Pádua, o Novembro Negro dentro de Santo Antônio de Pádua. Sentei com a subsecretária de Cultura, já passei por Zé, e esse ano a gente tem um movimento negro, tem um evento do movimento negro dentro de Santo Antônio de Pádua. Vamos ter rodas de conversa, vou convidar essa mulherada, vou convidar a população, né, para poder ir conhecer, ver, né, de perto. Vamos ter essas rodas de conversa, essa troca, porque eu falo que a roda de conversa, ela é uma troca. Então, dia 28 de novembro, no Teatro Municipal, com o apoio da Secretaria de Cultura, eu vou estar fazendo o meu primeiro Novembro Negro dentro de Santo Antônio de Pádua. E já vou dizendo de antemão, é o primeiro, porque depois ele vem para a rua. Bacana, ele vai acontecer dentro do teatro, vai ser incrível. Mas eu quero vir para o meio da rua. A gente precisa estar nesses lugares de espaço, né? Eu lembro que eu fazia muita dança com Pérola Negra em frente lá ao Santo Antônio, né? De vez em quando eu fazia umas rodas de dança lá e até hoje as pessoas passam e perguntam: e aí, Preta, você não vem mais para a praça? Né? Eu faço a batalha de TikTok com as crianças, danço com as crianças, e é muito bacana porque o pai dança junto com o filho, é um momento da família.
E isso é muito bacana, tio João, sabe? E assim, nada paga isso, né? Então, assim, às vezes eu falo, cara, vou embora de Pádua porque eu quero conhecer outras coisas, mas eu não tenho nem mais esse direito, né? Então, assim, hoje, graças a Deus, estou indo trabalhar em Itaperuna, né? Tem um projeto muito bacana lá, né? Que eu vou estar participando, vou estar trabalhando junto com eles. O Sebrae também me convidou para poder estar trabalhando lá com eles, fazendo esse projeto lá. Então, assim, é tudo oportunidade de aprender e poder ensinar para o próximo. Então, assim, o meu Novembro Negro tá uma loucura. Mas o meu foco é dia 28, vai acontecer lá no teatro, né? O primeiro evento do Movimento Negro, Caminhos de Negritude, que vai se chamar, né? É um carinho muito grande esse Caminhos de Negritude para as pessoas terem conhecimento, para a gente poder dialogar, para as pessoas poderem se reconhecer, ver a beleza negra de Pádua e região. Vai ter desfile, vai ter dança, vai ter palestra, várias apresentações bacanas, né? E a gente poder comemorar esse Novembro Negro aprendendo e com inteligência. Tudo bem. Eu vou deixar de novo para lembrar o pessoal que está ouvindo, no descritivo tá os contatos da Preta ali para você seguir e ficar atualizado na agenda, entendeu? Já segue lá, já marca lá como favorito para você receber as atualizações dessa moça. É isso. Você quer mandar um abraço para alguém? Você quer agradecer mais alguém? Você quer xingar alguém? Não, xingar, você Não. xinga, né? Xingar, ela xinga na pessoa mesmo. Eu vou lá e falo. Ela vai lá e fala. Desse jeito, assim. né? Não é mole, não. Gente, eu quero agradecer, tio João, esse momento aqui do PáduaCast. Eu acho muito bacana esse lugar de fala, tanto para mim, mulher preta, tanto para mim, mulher, né? Porque é disso que a gente precisa para a gente dar continuidade ao nosso trabalho, né? Que venha outras mulheres, né? Para poder falar do seu trabalho, convidar o PáduaCast para estar nesse evento, porque eu acho que tem que estar lá, né, para as pessoas. Porque quando falou de podcast, eu vejo muito isso no TikTok. Aí eu falei assim, meu Deus, esse negócio de podcast vai dar um inferno para mim. E eu vi que é um diálogo gostoso, é uma coisa gostosa eu poder falar o que eu sou, né, as pessoas vão saber que eu sou essa preta. Eu sou assim, gente. Né? Gosto de estar dançando, gosto de estar com as minhas crianças, nada paga isso, né? O que eu puder ensinar de bom para as minhas crianças, os meus jovens hoje, porque eu falo que eu não posso focar só na galera preta, porque a preta hoje, graças a Deus, é querida por todos, independente de cor, sabe? Graças a Deus, dentro de Santo Antônio de Pádua, eu acho que, se perguntar quem não gosta de mim, eu acho que é muito raro alguém falar. Ela chega nas escolas, a criançada vem igual um enxame, né? E isso é gratificante. É isso que me faz, assim, caminhar, porque não é fácil. Não é fácil, não. Não pensa que é mar de rosa, que o sorriso tá assim, que não é, não. Mas é isso que é a retribuição da pessoa que eu sou como ser humano. Então, eu sempre falo isso com as pessoas que eu gosto, falo com os meus filhos, faço com quem vive mais próximo a mim. É o que você faz de bem pro ser humano, você planta e colhe aqui mesmo. E não demora muito tempo, tio João. Então, se você age de má fé com o ser humano também, não está muito longe, né? Então, a gente tem essa função de ser humano um com o outro, de fazer o bem sem olhar a quem, de ser uma boa pessoa, de tratar as pessoas bem, de ter pelo menos a educação, tá entendendo? De cumprimentar. Eu passo na rua hoje, tio João, o meu cumprimento é: oi, tudo bem? Você tá entendendo? Porque as pessoas já vêm com um olhar assim para mim, eu fico assim, gente, por que tá me olhando assim? Porque, mas é gratificante, sabe? Oi, gente, tudo bem? Aí tem hora que eu fico assim, Preto, você tá muito arreganhada pro lado da pessoa. Mas sou eu! Tá entendendo? Às vezes um grita, tia Preta. Aí eu falo assim, quem que é aquele que tá gritando? E quando as crianças gritam, tia Preta, não sei o quê. Eu falo, quem é essa criança? Mas quando vem e me abraça, tem nada que paga isso. Então, assim, eu quero deixar meu agradecimento pela preta que eu sou. Quero agradecer você, porque a gente já conversou muitas vezes. E você me ensina muito, tio João, também. Será? Mentira. Ensina sim, com esse jeitinho seu aí, nossa, ensina muito. Então, assim, eu sou muito grata às pessoas que conhecem a preta, que sabem da minha verdade, que sabem quem eu sou, que me aceita como eu sou, né? Eu sei que tudo que eu faço é para dar orgulho para minha mãe, né? Para minha família. Os meus filhos falam assim, eu tenho muito orgulho de você. Com certeza. Né? E eu sei que eu tô no caminho certo, né?
É a minha família, minha tia. Eu tenho uma tia que mora no Santa África, a minha tia Fia, que ela fala assim comigo: ô meu amor. E é gostoso, porque eu vejo o quanto ela está se orgulhando de mim, da mulher que estou me transformando. E me transformando para o bem, né? Para o bem. Então, antes da gente pensar em fazer algo de mal para alguém, de agir de má fé, a gente pensa, porque não demora muito, as coisas vêm, né? Então, a gente, como ser humano, olha o que está acontecendo nesse mundo. A gente só tem que ser de bom coração com o seu próximo. E aí Deus se encarrega do resto, né? E é isso. Quero agradecer você, quero agradecer esse espaço, quero agradecer a Deus por agir na minha vida de forma tão grandiosa que eu falo, Senhor, tem hora que eu falo, Senhor, será que eu mereço tudo isso? Né? Porque o carinho comigo é muito grande, né? Eu vejo isso dia após dia e falo, meu Deus, é muito bom isso tudo que eu estou vivendo, eu poder ensinar, eu poder falar, né? O carinho, assim, eu tenho pessoas que eu vejo, o Zé, ele tem carinho por mim, a Paula é minha general, sabe? Vambora, levanta dessa cama. Eu tenho a Lúcia Itaperuna, né, que é da Casa de Bamba, um projeto incrível também. Eu tenho, a minha família tem o Mestre Nico, tem a Meire, que é a mulher do Mestre Nico, que fala, vamos cuidar dessa saúde. Então eu vejo o quanto de carinho as pessoas têm por mim. E isso é gratificante demais, nada paga isso. Então, assim, eu sou muito grata à preta que eu sou, a preta do CRAS, a preta da cultura, a preta da educação, a preta do carnaval. E é isso. E sem querer nada em troca. Porque você já me retribui isso. Eu só tenho a agradecer tudo isso. E por essa oportunidade. Você sabe que eu choro junto, né? Você sabe que a gente se emociona muito. Sim. Essa moça... Eu quero te agradecer, assim, como cidadão, né, pelo trabalho que você fez, pelo caminho que você tomou, que é importante e que, mesmo que eu tenha uma afinidade com o movimento, eu não tenho um lugar necessariamente para estar defendendo o que se precisa e estar falando, né? Você tem propriedade para isso, você tem toda a autoridade para isso, como mulher, como negra, e você pegou isso como causa, né? Então eu falo, obrigado por isso, porque além de você dedicar a sua vida, né? Que é isso, é uma dedicação. Você podia escolher ser só transista, você podia estar lá no seu salão fazendo trança, mas você quis ir além, você quis se dedicar à vida de outras pessoas, e quando você transforma a vida de outras pessoas, você fica feliz, você se realiza nisso. Isso. E isso, a gente como sociedade, eu como cidadão, eu tenho muito que agradecer você, porque você consegue fazer com que as pessoas entendam o lugar delas, pessoas negras entendam o lugar delas, e as pessoas que não são negras entendam que essas pessoas merecem o lugar também. Então, você faz uma diferença muito grande na sociedade. Obrigado por existir e obrigado pela sua escolha. Obrigada. Viu? E obrigado por estar aqui. E eu volto. Eu quero. Eu volto. Obrigada, gente. Beijo, carinho, sabe? Beijo para os meus filhos, que quando vê tudo isso, acho que eles vão ficar, sabe assim, poxa, mãe, é muito legal. Obrigada, minha família. Obrigada, minha mãe, minha avó, de onde elas estiverem, porque é o que me fortalece. Obrigada às pessoas que me acompanham. E é isso. Obrigada, cultura popular. Gente, esse foi mais um episódio, um dos mais emocionantes aqui que a gente teve. Se você gostou, se você se sentiu motivado, emocionado, deixa seu comentário aí, segue a Preta nas redes sociais. E tem um detalhe que eu quero falar, a Preta me chama de tio João, né? É o mesmo detalhe da Emiliana, né? Que a gente fala tio pra lá, tio pra cá, pela convivência no trabalho e com os alunos. Peraí. Sim. Pronto. Então, para você que ouviu a gente, deixe seu comentário. Se tiver sugestão, eu digo sempre, de convidados maravilhosos como a Preta, assim, fala pra gente também. Sim, não é verdade? sim. Eu quero trazer a Paulinha aqui. Traz Paula a Natividade Paula. tem história para contar, tem inspiração também para fazer as pessoas se inspirarem, tem história para inspirar as pessoas. Então, siga a gente nas redes sociais também, é só digitar lá PadoaCast e você vai acessar. No YouTube você pode maratonar aí um monte de gente bacana que tem também. E desde já, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Até o próximo.
Você ouviu Padocast. Patrocínio Supermercado Super Paduano. Quarentena Burgers, Beer and Barbecue. Baby Mania, moda infantil e brinquedos. Pica-Pau, materiais de construção. DNA Sistemas. Drogaria Cidade Nova. Micromed Informática. Mila Internet Fibra Ótica. Apoio Chaveiro e Amolador Lemos, Jeito de Brasil Ateliê, H1 Chat Multiatendimento, Zap Pádua, BX4 Assessoria em Marketing. Apoio de divulgação, Jornal do Noroeste, Jornal Na Boca do Povo e Jornal Sem Limite.